Esta é a hora do poder, é a hora da palavra do nosso Deus. Nós estamos nessa série. Eu não sei, ninguém me dá um retorno se está gostando ou não. Eu estou indo. A gente tem que ter uma motivação como pregador muito grande, porque senão a gente para no meio do caminho. Porque ninguém fala nada, se está gostando, se não está, se está muito pesado, se não está. Eu estou indo, viu? Eu sou igual um trator, eu vou, tá? E se não me segurarem, eu vou embora. Eu estou gostando, que Deus está falando comigo. Tem uma opção de gente falando assim, obrigado. Mas nós estamos falando sobre mordomia, um jeito cristão de viver a vida. E hoje pela manhã nós falamos sobre dinheiro, e hoje à noite também. Não é? E eu sei que tem gente que tem experiências com dinheiro na igreja muito frustrantes e muito ruins. Ou porque o pastor e a liderança era déspota e pegava o dinheiro e tirava dos mais menos abastados, usava a fé, não é? De uma maneira errônea, ou porque viu coisas erradas na igreja, e isso atrapalhou a vida espiritual. E tem dificuldade realmente de entender que o dinheiro é algo espiritual. Mas para falar em dinheiro, nós temos que falar sobre outras coisas que são importantes. Não adianta você vir aqui na frente e trazer o seu dinheiro, ou dar uma oferta, ou ser uma pessoa generosa, se você faz isso por obrigação. Não adianta. Você tem que fazer isso como um resultado de alguma coisa que acontece na tua vida, uma transformação na tua maneira de pensar. Então a melhor maneira da gente conduzir o rebanho como pastor, a melhor maneira da gente fazer com que as pessoas entendam que melhor coisa é dar do que receber, não é um enfoque no dinheiro em si, mas é um enfoque de onde está o coração. Em que o coração está respaldado, naquilo que você é diante de Deus e como você se vê diante de Deus, como mordomo legítimo ou como mordomo ilegítimo diante desse Deus que nos dá tudo para que a gente possa administrar. Hoje pela manhã, eu disse que nós estaríamos debruçados num texto muito difícil de interpretar. E realmente o texto pela manhã é um texto dificílimo de interpretação. Nós tornamos o mais possível de uma maneira mais fácil para o entendimento, mas é um texto difícil que sai da boca de Jesus. Hoje à noite o texto é fácil, mas o difícil é viver o texto. Então é o contrário, o texto era difícil e viver não é que era tão difícil, mas também não era tão fácil. E agora nós vamos pegar um texto fácil de interpretar, mas difícil de viver. Aliás, tudo que sai da boca do Senhor Jesus sobre nosso dever como cristão não é fácil. Quem acha que ser crente é fácil, pega a sua malinha e vai embora. Porque ser crente é difícil, porque a barra de Jesus para que a gente possa alcançar aquilo que o Pai quer é alta, e Ele não faz barganha com essa barra. Então o texto é sequência daquele que nós lemos, Lucas capítulo 17. E é interessante esse texto. Nós vamos ler, eu quero chamar a atenção de vocês, porque quando eu li esse texto, as primeiras vezes que eu li, agora para pregar, né, eu falei, Senhor, Lucas 17, Senhor, eu não consigo fazer isso. O que está aqui na Bíblia eu não consigo. Eu quero aqui perguntar, quem é que consegue fazer isso que está nesse texto aqui? Tá? Se tiver alguém que consegue, amém. Eu até quero conhecer, porque eu quero aprender. Mas eu não consigo fazer isso aqui. A Bíblia fala, qual é o versículo que a gente fala sobre perdão? Mais conhecido? Perdoar quantas vezes? Esse texto é mais do que 70 vezes 7. Veja bem se a gente consegue fazer isso aqui. Olha, vamos ler o texto. Disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo que eles veem. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Agora olha só, acautelai-vos, olha esse texto, irmãos, se teu irmão pecar contra ti,
repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Pelo amor de Deus, o que é isso? O Carlinho pisa no meu pé 7 vezes. E cada vez que ele pisa, ele fala assim, perdão, nunca mais vou fazer isso. No mesmo dia, ele vai e pisa novamente. O segundo ainda dá para perdoar, não dá? Tadinho, ele tem pé torto, ele tem algum problema. Ele não é tão mal. Pisou. Dá para perdoar? Tá bom. No terceiro eu já falo, bem, eu vou pensar. No quarto eu já falo, maldito seja esse pé. E assim por diante. Agora aqui está dizendo 7 vezes. Se teu marido te atazanar 7 vezes no dia, 7 vezes você tem que perdoar se ele pedir perdão para você. Certo? E é interessante aqui que não está falando que pecado é. Pode ser qualquer pecado. Certo? Presta atenção aqui como é difícil isso aqui. Os discípulos, eu quero trabalhar com vocês. Eles estão ouvindo, Jesus está na caminhada. Está ensinando a eles. Jesus é o mestre. Aí eles param, Jesus diz assim, ai de vocês se entrar escândalo. Porque é melhor que amarrasse uma pedra no pescoço e vocês descessem no fundo do mar. Já foi meu Deus, não é? Como Jesus é severo, não é? Quem que não escandaliza outra pessoa? A gente às vezes escandaliza. Eu fui de uma igreja que as mulheres, eu assumi a igreja de Curuçá, as mulheres não podiam ir de calça comprida. Era escândalo. Então quando uma mulher ia de calça comprida, era escândalo aí. Olha aqui, melhor que caísse, amarrasse uma pedra no pescoço. Levou 5 anos para essa igreja decidir que no lugar da mini saia, porque mini saia não era proibido, a calça comprida era. Trocasse a mini saia por calça comprida. Aí a igreja ficou mais decente. Aí não foi mais escândalo. Então os discípulos recebem aquela bomba, né? Olha, meu Deus, eu não posso fazer ninguém escandalizar, porque aqui não está dizendo que tipo de escândalo. Você já pensou? Isso aqui é muito sério. Você está ali na porta. Você comenta, faz um comentário de fofoca. Faz um comentário negativo. Um novo convertido está presente. Um irmão mais fraco está presente. E ele fica desanimado. Você cai nessa sentença. Melhor que amarrasse no teu pescoço uma pedra. E você fosse para o fundo do mar. Meu Deus, mas Jesus, nós estamos na época da graça. Como que na época da graça o Senhor sai da sua boca uma sentença tão severa como essa, que é amarrar no pescoço? Agora você imagine pastores, líderes, irmãos que saem para o adultério, que escandaliza metade da igreja, ou a igreja toda. Você imagina irmãos que eram uma bênção na igreja e hoje estão no mundão. Imagine quantas pedras no pescoço dessas pessoas, se fosse levar ao pé da letra o que Jesus está dizendo aqui, teriam que levar. E realmente nós sabemos que essas pessoas só vão para o fundo do mar. Pessoas que escandalizam os pequeninos de Deus, pessoas que escandalizam a igreja do Senhor, são pessoas que elas mesmas amarram em torno do pescoço uma pedra e elas vão para o fundo do mar. Vocês podem ver grandes pastores que estavam na mídia e na televisão, que nunca se arrependeram, hoje estão pastoreando, mas antes as igrejas tinham 6 mil, 10 mil pessoas, e hoje não passa de 100, 200 pessoas, porque eles levam a pedra no pescoço, se não tiverem um arrependimento sincero, e só afundam, e quem está com ele vai afundando também. Então os discípulos levam esse baque. O segundo baque é esse: se teu irmão pecar 7 vezes, tem que perdoar. Qual é a reação que você teria ao ouvir estas palavras? Se Jesus estivesse aqui, você não conhecesse o texto, e Jesus falasse assim: olha, ai de você se entrar em escândalo. Outra coisa, você tem que perdoar 7 vezes o teu irmão. Se ele se arrepender, você tem que perdoar. Eu conheço um membro da igreja aqui que não perdoa há 40 anos o irmão.
nas minhas igrejas que eu passei, gente que não perdoa a vida toda. Pode o irmão babar de pedir arrependimento. Pode o irmão babar e dizer, me perdoa pelo amor de Deus, eu sou pobre, miserável, cego e nu. Não perdoo! Ainda mais isso aqui, 7 vezes. Número perfeito, quer dizer, quantas vezes pedir perdão, você tem que perdoar. Difícil, não? Eu acho muito difícil isso aqui. Eu não sei como resolver. Eu vou dizer, né? Porque Jesus deu a maneira de resolver, mas é difícil. Porque é o seguinte, a gente fica com aquele sentimento, eu sou um bobo, né? Um bobo da corte. A pessoa pisa em mim, eu perdoo. Ela faz, eu perdoo. Ela faz, eu perdoo. Eu acho que eu estou estimulando o erro dela, eu tenho que endurecer meu coração. Eu tenho que dizer, bem, não vou te perdoar não, você aprende a viver. Mas Jesus disse que tem que perdoar. A exigência de Jesus é que tem que perdoar. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu não consigo. Eu não consigo perdoar a mesma pessoa 7 vezes no mesmo dia. Posso até no ano todo perdoar, se ela não aprontar comigo. Mas aí, olha que interessante esse texto. Vão me acompanhando aí. Então, disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. No desespero daqueles discípulos, eles deram um grito, mas um grito de fé. Nós não sabemos como fazer isso. Aumenta a fé. Interessante isso, né? Em outras palavras, eles estão dizendo assim, olha, nós estamos perdidos. Esse negócio aí de cristianismo é muito difícil. Seguir ao Senhor, ser seu discípulo é muito difícil. Nós não vamos conseguir. Aumenta a nossa fé. Esse tem que ser o clamor nosso. Aumenta a nossa fé. Porque com a fé que a gente tem, não é? Em nós mesmos, naquilo que a gente pode fazer, não dá. Aumenta-nos a fé. Aí Jesus aqui, olha, Ele é maravilhoso e misericordioso. Ele dá a exigência, mas ao mesmo tempo, Ele dá misericórdia. E a palavra de misericórdia de Jesus é extraordinária. Olha aí, me acompanhe só o que Ele diz aqui. Então disseram os apóstolos, aumenta a nossa fé. Responderam o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Esse versículo, fora do contexto, eu já vi muita interpretação. Interpretação errada, nosso compromisso é com a palavra. Essa palavra, que Jesus disse que a nossa fé tem que ser o tamanho de um grão de mostarda, de uma semente de mostarda, está dentro do contexto do desespero dos discípulos, dos diáconos não, né? Dos discípulos, não é? Então, veja bem, os discípulos na hora do desespero, eles dizem assim, aumenta-nos a fé, e Jesus no ato de misericórdia diz assim, não precisa aumentar, vocês começam a fazer isso a partir da fé que vocês têm pouca fé, mas eu não preciso de muita fé, para que eu possa gerar em vocês o que eu quero. Comecem com a fé do tamanho que vocês têm, e eu vou aumentar. Então aqui nós começamos a entender o princípio da gente fazer aquilo que precisa ser feito a partir do que nós temos. Nós não precisamos sentir um sentimento de grande amor pelo outro para perdoar. Nós não precisamos ser pessoas tão altruístas como gostaríamos de ser. Nós não precisamos ser pessoas tão bondosas como nós esperávamos que fôssemos. O que nós precisamos é, com aquele sentimento que nós temos, de uma maneira especial, com aquilo que nós cremos sobre Deus, deixarmos Ele agir na nossa vida. Quer dizer, muitas pessoas esperam uma fé muito grande para colocar em prática o que Jesus quer que elas façam. E isto não acontece. Porque Jesus não é uma pessoa da nossa geração que gosta das coisas rápidas. No reino de Deus não há nada rápido. No reino de Deus as coisas são devagar. E o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: não espere ter uma grande fé, Pedro. Eu não espero de vocês, eu espero pouco, mas eu espero que vocês tenham um compromisso com a minha causa e vocês comecem a fazer. E foi assim. Eles não tinham grande fé,
Quando eles estavam no pátio, quando Pedro estava no pátio, ele negou a Jesus, mas ele tinha fé. E Deus foi acendendo a chama no coração. E ele foi buscando fazer a vontade de Deus. E depois se tornou um apóstolo que prega, 3.000 almas se convertem, 5.000 almas se convertem. Mas a fé que ele tem nesse momento é incomparavelmente grande com a fé que ele tinha no momento em que ele ouviu essas palavras. Você não precisa ser uma pessoa de grande fé. Você precisa ser obediente. Você precisa deixar Deus trabalhar com a fé que você tem. Esse é um princípio nas nossas finanças para com Deus. É um princípio para a gente crer em milagres. É um princípio para a gente viver sobre o natural de Deus. A gente não precisa ser muita coisa, no sentido de fazer muita coisa. Nós precisamos depender de Deus, porque a fé é dom de Deus. E vem pelo ouvir e ouvir da sua palavra. E você precisa colocar em prática. Então talvez você não queira perdoar, mas você precisa dar o seu passo incerto. Eu tinha um irmão, na primeira igreja que eu pastoreei, de Pirassununga, que ele tinha colocado 4 pastores para fora. A história desse irmão é muito interessante. Hoje nós somos amigos. Mas na época, ele só não me colocou porque eu saí antes. Mas ele colocou deu um soco na hora da sessão na cara do pastor. Aí o pastor se atracou com ele. Aí, foi embora da igreja. O outro pastor, o segundo pastor, todo mundo esperando ele no domingo para pregar, ele tinha pego a mudança dele no sábado à noite e indo embora. E deixou um bilhete que era por causa desse irmão. O outro, ele tacou o pastor na justiça. E o outro, ele quebrou o braço do pastor, porque pegou o pastor muito forte. E o pastor saiu da igreja. Ninguém podia com esse homem. E eu fui para lá, primeiro ministério aos 24 anos. E caí de paraquedas naquele lugar. Primeira assembleia da igreja era uma igreja de tenentes, sargentos da aeronáutica. Não é? Primeira assembleia, um sargento levantou e falou assim: eu faço a proposta que... Eu não me lembro o que era. O tenente falou assim: senta agora, senão eu te dou ordem de prisão agora. Para você ver o nível espiritual dessa igreja. E eu olhei aquilo e falei: meu Deus do céu, onde que o Senhor me colocou? Isso me foi... Olha, eu fiquei 4 anos nessa igreja, mas não tinha um domingo que ele não me fazia chorar. Mas eu ainda, quando a gente é novo no ministério, a gente faz algumas coisas que Deus abençoa, né? Hoje eu não sei se eu faria não, sabe? Na segunda-feira eu ia lá na casa dele. Ele tinha 2 cachorros, pastor alemão. Pastor ainda, dentro da casa dele, né? Só que esse era alemão, né? E ele me recebia com os cachorros. E eu ia com o coração assim. Eu me lembro, eu não tinha carro, não tinha bicicleta, ia a pé. E eu ia andando e falei: Senhor, eu não tenho fé, eu não tenho. Eu não sei como o Senhor vai resolver isso. Senhor, esse homem vai acabar comigo. Eu vou sentar lá e ele vai falar tudo. Irmãos, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu nunca saí da casa daquele irmão sem tomar um suco, sem comer algum pastel, que lá no interior tem muito pastel, né? De carne, que eu gosto muito. E somos amigos até hoje. Então ele não melhorou não no meu tempo não, ele continuava. Não vou ser verdadeiro com os irmãos, eu tenho que ser verdadeiro com os irmãos. Ele era uma pedra de tropeço. Não sei quantas pedras estavam no redor do pescoço dele. Mas a pouca fé minha abria caminho para um diálogo com aquele homem. E Deus abençoava a minha fé. Então nós precisamos aprender que às vezes a gente não tem. E eu estava conversando com um pai esses dias, ele falou assim: eu não tenho autoridade sobre meu filho, porque eu pequei antes de casar, a minha esposa ficou grávida. E eu fui falar com ele falou assim: você não tem autoridade sobre a minha vida. Quem é o senhor para falar? O senhor andava nas boates, o senhor andava nisso, o senhor andava aquilo, o senhor engravidou minha mãe, e agora o senhor veio falar para eu ser casto? E aí ele me procurou e falou: pastor, eu não sei o que falar. Eu falei: você vai falar o seguinte: você faz isso tudo porque você andava longe de Deus. Agora Deus te lavou, Deus te purificou, e Satanás não pode mais acusar você e nem o seu filho. Se Satanás não pode te acusar, porque o pecado foi lançado no mar. E é interessante, né? Deus fala que o pecado é lançado no mar, e quem causa escândalo também no mar fica. Interessante isso, não é? Você tem autoridade sobre o seu filho. Vá e converse com ele. Não, pastor, mas eu tenho. Vá com a tua fé, vai com teus medos.
vai com aquilo que Deus lhe concede e fala com ele, do teu jeito. Dá um abraço nele, reconquista esse menino. Você criou até agora, você vai largar ele para qualquer estranho? Não. Vá com o que você tem, com as ferramentas que você tem. É isso que Jesus está falando. Olha, o meu nível de exigência é grande, mas eu não estou cobrando o caminho para essa exigência com outra grande exigência. Eu estou dizendo, vá com a pouca fé que você tem. Tua fé não precisa ser grande, basta ser do tamanho de um grão de mostarda. Dito isso, dentro deste contexto, Jesus termina com uma parábola. Veja a inteligência desse Filho de Deus, desse próprio Deus. 7, olha só, gente, vamos entender isso aqui. Qual de vós, tendo um servo, aqui a palavra servo é escravo, doulos, ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa. E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto for ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Uma vez eu ouvi uma pessoa interpretando esse texto para dizer que empregado não deveria sentar à mesa o patrão. Parece que é isso que está dizendo aqui, não é? Vocês entenderam essa parábola, essa história? A história diz assim, que o servo chegou e o Senhor falou, você não vai comer agora não. Você é escravo, você é servo. Você vai me servir primeiro. Você vai fazer tudo o que tem que fazer. Depois você come. Certo? É isso que a parábola está dizendo aqui. E que não pode reclamar, porque não fez nada mais do que a sua obrigação. Nós temos que resolver, porque isso aqui não é um tratado para a escravatura. Primeiro nós temos que entender o seguinte, o jantar e a ceia daquela época não é como agora. Que horas que vocês jantam aqui? 7 horas? É uma boa hora de janta? 19 horas? Naquele tempo era 3 horas da tarde. Certo? A jornada de trabalho de um trabalhador era de 5 horas da manhã até 2 horas da tarde, mais ou menos. Então, não é nada além, não é nada absurdo o trabalhador ter que servir os seus patrões antes de comer. Essa parábola aqui, dentro do Oriente Médio, ela demonstra que Jesus ele tem muita misericórdia e está mostrando um patrão que ele não é déspota, não é um senhor de escravos. Ele apenas está colocando as coisas como tem que ser. Eu trabalho e sou senhor, e agora é o meu descanso. Você é servo, e você vai descansar quando terminar o seu trabalho. E um dos seus trabalhos é que chegando em casa, ter que me servir. E você tem que fazer isso. Então vamos aqui entender alguma coisa muito importante. É a primeira vez numa parábola que Jesus traz para si o título de Senhor. Isso é muito importante. Ele fala que ele é amigo, ele fala que é o Messias, mas ele não usa essa expressão Senhor. E aqui ele diz que ele é Senhor. Mas há um problema aqui. A Bíblia diz que Jesus diz que ele disse, quem quer ser servido, que sirva. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. A Bíblia ensina que Jesus lavou os pés dos discípulos. E agora? Agora é o contrário, ele está dizendo para os discípulos, eu sou o Senhor e vocês são os escravos. É isso que ele está dizendo aqui, os servos. E vocês têm que me servir. Ele é audaz, Jesus, aqui. Então, os intérpretes da palavra de Deus, eles, estudando a Bíblia, eles são muito bons em descobrir algumas coisas que motivaram a Jesus. Jesus agora, no ministério dele, ele está querendo buscar um equilíbrio. Ele quer ensinar para os discípulos que ele é amigo, sim. Que ele é o cordeiro, sim. Que ele vai servir, sim. Mas que também ele é o leão da tribo de Judá.
que também Ele é Senhor. E que a gente não pode se aproximar de Jesus só como amigo, como um cara legal. A gente tem que se aproximar com Jesus como Ele é Senhor. Ele é Senhor sobre tudo e todos. Isso significa que tudo que eu tenho e tudo que sou é dEle e para Ele. E serve a Ele. Então essa tensão entre servir e ser servido, a gente encontra na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo diz o seguinte: olha, eu sou o Senhor. E eu quero dizer uma coisa para vocês, escravos, servos. Escravos no sentido de que se submetem à autoridade do Senhor. Que vocês não compram a salvação de mim. Que a salvação não é barganhada. Que a salvação não é uma recompensa. Eu quero dizer para vocês que vocês fazem aquilo que precisa fazer. Aquilo que está no acordo que nós conversamos. No contrato de trabalho, vamos dizer assim, da nossa aliança. Então eu quero dizer que vocês não fazem nada a mais ou nada a menos do que foi combinado. Eu não devo nada a vocês. Jesus está querendo dizer o seguinte: a salvação não é comprada. Mas pastor, e o galardão? O galardão não é dado para aqueles que fazem a vontade? Sim, como promessa. Aqueles que servem ao Senhor, que são servos do Senhor, que trabalham para o Senhor, não tem recompensa do Senhor, tem promessa do Senhor. Isso aqui, viu, Paulo Biagi? É uma bênção para educar pais e filhos. Por quê? Porque muitos pais, eles trabalham com os filhos com recompensa. Lava a louça que eu te dou tanto. Lava o carro que eu te dou tanto. É recompensa. E a gente cria crianças e adultos interesseiros. Agora é diferente de um pai falar assim: eu tenho uma promessa contigo. Se você me ajudar, a minha promessa é que eu não vou te abandonar. A minha promessa é que eu vou te ajudar. É diferente. Não é recompensa, é promessa. A salvação não é comprada pelo nosso serviço. A salvação não é comprada pelo muito orar, pelo muito ler a Bíblia, pelas muitas esmolas que a gente dá, por muita generosidade. Não é comprada. A gente pode até falar: mas Senhor, eu estou fazendo tanta coisa para o Senhor. Não faz mais do que a sua obrigação de servo. E ainda fazendo tudo, ainda a palavra de Deus diz que é inútil. Então tem crente querendo descansar aqui na terra. Eu quero dizer que se você for fiel no pouco, no muito, o Senhor vai te colocar, inclusive no trabalho. Eu quero lhe dizer que o Senhor, Ele quer que você continue trabalhando na causa do Senhor. Eu quero lhe dizer que você precisa fazer isso, não por interesse, mas você tem que fazer isso porque você é servo, você disse isso. Você disse no dia que aceitou a Cristo: meu coração é teu, minha vida é tua. E de hoje em diante eu vou fazer a tua vontade. Você não pode desistir. Você não pode ficar à parte das fileiras do exército de Deus. Você não pode ficar na galeria enquanto o povo está trabalhando. Eu sinto muito, eu não vou te elogiar, esta igreja não vai te elogiar. Você pode não receber um parabéns de ninguém, mas você não precisa disso, porque você já sabe o que você tem que fazer. Você é servo. E quando a gente faz alguma coisa bem feita, a gente não fez nada mais do que a nossa obrigação de fazer. E a promessa do Senhor estará sobre a nossa vida. E nós vamos abençoar. E aí, pastor, o que isso tem a ver com mordomia do dinheiro? Ah, tem. Você já ouviu essa história? Para terminar. Ô, pastor, você falou em dinheiro, você vai falar só um pouquinho no final? Eu acho que vocês entenderam muito bem onde eu quero chegar, né? Tem gente que pensa assim: eu vou dar o dízimo porque eu vou ter uma bênção de Deus. Isso é barganha. Ah, eu vou fazer isso aqui porque vai ser bom, porque Deus vai me abençoar. Isso é barganha. O dinheiro que a gente dá para o Senhor, a gente dá e não faz mais do que a nossa obrigação, porque tudo é do Senhor. E em tese, todo o nosso salário é do Senhor. Se Ele pedir todo o salário, nós vamos dar todo o salário. Basta Ele inclinar o nosso coração e nós vamos fazer isso. Eu conheço muitos irmãos que oraram para ter o primeiro emprego e quando teve o primeiro emprego, deu o dízimo, deu o salário todo, porque fez uma aliança com o Senhor. Foi Ele e Deus, não é uma regra, mas fez.
E quem sou eu para me intrometer nessa regra que estabeleceu nessa aliança com Deus? Eu quero dizer para você que a questão do dinheiro tem a ver com isso. Quando a gente entende que a gente não consegue dar dinheiro, seja para a igreja, seja para ajudar as pessoas, a gente não consegue, a gente tem um coração enganoso. A gente tem um coração que ao mesmo tempo é bom e não é. A gente dá e a gente tira muitas vezes. Quando a gente consegue entender que a gente não tem isso, mas a gente tem alguma coisa que é Jesus no nosso coração, uma pessoa, e a gente pode começar o exercício na nossa obra de caridade, no dar, na generosidade, nos dízimos, nas ofertas. O Senhor nos abençoa. E nós precisamos fazer isso, tendo absoluta certeza de que do Senhor não virá nenhum bem-vindo. Usufruiremos das promessas do Senhor. E quais são as promessas do Senhor? O devorador será aniquilado. Tem gente orando porque o devorador não é a casa dele. Todos os pecados a oração resolve, mas o devorador só dando dízimo. Entendeu? Porque é bíblico isso. O devorador é aquilo lá, você coloca a sua despensa cheia, você recebe, quando você vê, você não tem mais nada. O devorador veio e comeu. O devorador é uma figura de gafanhoto. Vem e acaba com a tua lavoura todo dia. Aonde que eu gastei o dinheiro? Não sei. Não sei. Você não sabe mesmo, o devorador veio. Então você tem que começar a dar. Mas você tem que dar sem interesse de ter. Mas é promessa do Senhor, que Ele vai abençoar e vai repreender o devorador. Outra promessa é que as janelas do céu se abrirão. Isso é bênção, né? As janelas do céu se abrirão. Tudo do céu é bom. Tudo que vem do céu é bom, não é? E a gente pode ser abençoado. A promessa é de que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se eu ajudo com o meu dinheiro uma outra pessoa, porque eu entendo que eu faço parte de uma obra de Deus e que eu preciso amar o próximo como a mim mesmo. E se eu ajudo o outro, mesmo sendo um bobo, mesmo o outro me dou calote, mesmo eu aprendo, enfim, tantas coisas. Se eu ainda acredito que a melhor coisa é dar do que receber, se eu ajudo o outro, lá na frente, de alguma maneira, alguém vai nos abençoar. A pessoa que é generosa, ela sempre vai encontrar uma pessoa generosa lá na frente. A pessoa que é avara, ela sempre vai encontrar pessoas avaras lá na frente. Porque o que a gente planta é uma lei espiritual. A gente colhe. Então que Deus nos abençoe. E que nós possamos entender que nós somos servos. E que nós não somos mais senhores de nós mesmos. Nós fazemos aquilo que manda o Senhor. E aquilo que manda o Senhor, a gente não precisa de uma profeta. Uma profetisa, uma profeta, já está aqui, na Bíblia. Eu tenho tantos traumas, eu sou isso, eu sou aquilo, eu penso nisso, eu penso... Meu querido, vá com o que você tem e comece a fazer a vontade de Deus, porque Deus vai te honrar. Agora, se você não for com a tua pouca fé, eu quero lhe dizer que você vai ficar no meio do caminho e você vai perder a bênção de ser um servo que vai receber promessas na vida futura. Que Deus nos abençoe, amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. E logo após nós vamos cantar 435 do Inário para o culto cristão. Vamos orar. Eu quero que você ore com quem está ao seu lado aí, por gentileza. Se você não sabe orar, não tem problema. Peça para alguém orar por você. Enquanto o piano estiver tocando, eu quero que você ore por quem está ao seu lado. Eu quero que você ore no sentido de que cada dia o Senhor abra a mente de quem está ao seu lado, para entender que tudo que é de Deus é de Deus. E que nós somos servos. E que o Senhor não nos pede muitas forças para a gente começar a obedecer, mas pede que a gente comece. Que o Senhor abençoe meu irmão, abençoe minha irmã, dando-lhe forças para continuar na caminhada. Mesmo desanimado, mesmo não concordando com o pastor, mesmo não conseguindo perdoar, mesmo sendo de pedra de escândalo, que continue, vai, a trancos e barrancos, vai. O Senhor é contigo, o Senhor vai te abençoar. Os discípulos começaram devagarinho, mas quando pegaram impulso, foi bênção pura. O Senhor vai transformar a tua vida em uma maior bênção.
Mas você precisa dizer: eu não faço nada além da minha obrigação. Senhor nosso Deus, esta palavra nos ensina que nós, por nós mesmos e pela nossa força, nós não vamos conseguir. Mas quando entendemos que o Senhor é o nosso Deus e Senhor, não é mais a nossa força, mas é a tua. Não é mais o nosso controle, mas é teu. E nós queremos, Senhor Deus, caminhar com a nossa pouca fé. Nós não conseguimos, Senhor. Tem coisa que não dá. Mas nós estamos firmes e estamos indo, esperando o momento em que o Senhor aumente a nossa fé, para que a gente faça tudo aquilo que está na tua palavra, para que a gente chegue a este nível de 7 vezes temos que perdoar, de carregarmos pedras dos outros, de servirmos de suporte, de termos as leis de mutualidade presentes na nossa vida. Haja em nós, Senhor, que o teu poder invada a nossa vida e que o Senhor possa nos ajudar nessa jornada cristã. Abençoa meus irmãos que estão aqui, Senhor. Eu sei que a vida de cada um não é fácil, mas eles estão aqui, Senhor. Eles vieram aqui te buscar. Olha para a pouca fé de cada um e os abençoe com as tuas promessas. Pois nós oramos não no nosso nome, nem na nossa força, mas no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Amém.